sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê, e seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Crocheteiras. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico toda semana. E se você quiser ficar por dentro ainda mais do mundo feito à mão, acesse o Instagram @brunaspijac. E agora vamos conferir a lista de materiais. Para dar início à bolsa, é importante que você queime a pontinha antes de iniciar o trabalho, para que o seu fio náutico não desfie. Pronto, feito isso, nós vamos fazer o anel mágico e caso você tenha dificuldades de fazer o anel mágico, pode substituir por 3 correntinhas e fechar o anel com ponto baixíssimo. Eu insiro a agulha e aqui eu vou tecer 2 correntinhas. Toda a carteira vai ser trabalhada com meio ponto alto e a cada carreira nós vamos acrescentar 5 pontinhos. Então, nós vamos trabalhar com múltiplos de 5. Aqui eu peguei uma folha para facilitar a explicação. Então, eu iniciei com o anel mágico e a nossa primeira carreira vai ter 10 pontos. Então, aqui eu já fiz 2 correntinhas que contam como o primeiro meio ponto alto. Vou dar a laçada e vou fazer mais 9 meio pontos altos no anel mágico. Feito os 10 meio pontos altos, eu puxo o anel mágico, ajusto, insiro na segunda correntinha e faço ponto baixíssimo. Então, eu vou anotar aqui que eu fiz 10 pontinhos, meio pontos altos, certo? Para a segunda carreira, eu vou trabalhar da seguinte forma, eu vou fazer 15 pontos, então eu vou fazer um pontinho sozinho e 2 juntos, um sozinho e 2 juntos. Vamos lá. Subo 2 correntinhas que contam como o primeiro meio ponto alto. Dou a laçada no ponto seguinte, eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2, dentro do mesmo pontinho de base. No próximo ponto, eu vou fazer apenas 1. E no próximo, eu vou fazer 2 pontinhos, 1 e 2. Fiz os 15 pontos altos, eu insiro na segunda correntinha, faço ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Para a terceira carreira, nós vamos ter 20 pontos, então nós vamos trabalhar da seguinte forma. Um sozinho e 2 juntos. Um sozinho e 2 juntos. Então, vamos lá. 2 correntinhas para iniciar o primeiro ponto, dou a laçada. No próximo pontinho, vou fazer apenas um meio ponto alto. Então, aqui eu tenho um sozinho e um sozinho. No ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos, 1 e 2, dentro do mesmo ponto. No próximo, eu faço um sozinho. No próximo, um sozinho. E no próximo, eu vou fazer 2 juntos. Então, nós vamos ter o total de 20 pontos. Finalizei os 20 pontos altos, vamos para a quarta carreira, que serão 25 no total. E vejam só, eu vou fazer um sozinho e 2 juntos. Agora, nós vamos tecer 3 sozinhos e 2 juntos para dar 25 pontos. Então, eu finalizo com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas e faço 3 pontos sozinhos, ou seja, um ponto para cada ponto de base. Então, aqui nós temos 1, 2 e 3. Para o próximo ponto, nós vamos fazer 2 dentro do mesmo ponto. 1 e 2. Então, para os próximos pontinhos, vamos fazer 3 sozinhos. E depois, 2 juntos. Pronto! Nós vamos tecer até chegar na 12ª carreira, onde nós vamos ter 60 pontos no total.
E a cada carreira, nós sempre vamos aumentar os pontos sozinhos. Então, vejam só, quando eu for para a quinta carreira, eu vou ter o total de 30 pontos, e aí eu vou tecer 1, 2, 3, 4 sozinhos e 2 juntos. Vejam que para a quarta carreira, eu tenho 3 pontos sozinhos, para a terceira carreira, 2 pontos sozinhos e para a segunda, 1 ponto sozinho. Então, é essa sequência de pontos que você vai trabalhar até a 12ª carreira. Aqui eu teci o total de 12 carreiras e nós vamos ter a medida de cerca de 18 centímetros de altura. Se você quiser tecer uma bolsa maior, é só tecer mais carreiras seguindo o mesmo esquema de pontos. Como eu tenho um total de 12 carreiras, a última carreira vai ter 60 meio pontos altos. Para finalizar, eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sem aumento dos pontos e depois uma carreira de ponto baixíssimo. Por quê? Vejam só que nessa última carreira nós temos como se fossem pontas, então eu tenho 2 aqui e tenho apenas uma pontinha lá atrás. Para que essas pontinhas aqui sumam, que são os aumentos ao longo das carreiras, eu vou tecer uma carreira de ponto baixo sem aumento, ou seja, um ponto para cada ponto de base e, por último, ponto baixíssimo. Para iniciar o ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas. Feito isso, eu insiro a agulha e faço um pontinho baixo para cada ponto de base. Finalizada a carreira de ponto baixo, eu insiro na segunda correntinha que eu fiz lá no início, puxo e puxo. Faço ponto baixíssimo para finalizar. Bom, agora eu vou tecer uma carreira de ponto baixíssimo, um ponto para cada ponto de base. E para que serve o ponto baixíssimo? Para conter os pontos. É natural que durante o uso da sua bolsa, o crochê tende a ceder. O ponto baixíssimo, ele é um pontinho para evitar que o seu crochê ceda durante o uso. Então, eu faço uma correntinha para iniciar o primeiro ponto, insiro no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto, ponto baixíssimo. Então, vai ser um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Finalizado o ponto baixíssimo, eu vou inserir lá na primeira correntinha. Vou puxar e puxar, vou fazer mais um ponto baixíssimo para finalizar. Vou vir com a tesoura, cortar um fiozinho de mais ou menos uns 7 centímetros. E aqui vem o grande segredo, que é queimar a pontinha. Pronto! Aí agora eu puxo e finalizo. Feito isso, eu vou passar esse fiozinho por debaixo dos pontos. Então, eu insiro a agulha, pode ser até uma agulha menor. E eu vou passando o fio por debaixo dos pontos. Olha só. Sempre para o lado avesso da peça. Vejam que aqui eu passei o fiozinho por entre os pontos. Eu venho com a tesoura, corto o excesso de fio. E aí agora, deixa eu puxar um pouquinho mais esse fiozinho para cá. Eu queimo a pontinha. Aguardo secar e agora ele não escapa mais. Para fazer o penduricalho ou tassel, eu vou pegar um bloquinho, vou dobrar ao meio e para que vocês tenham noção, essa base vai medir cerca de 15 centímetros. Então, eu vou pegar o fiozinho e aqui eu vou girar o total de 25 vezes. Então, aqui eu girei o total de 25 vezes. Fica a seu critério, quanto mais você girar, mais cheinho vai ficar o seu penduricalho, o seu tassel. Queimo a pontinha. Pronto. E agora, eu passo o fiozinho por debaixo de todos esses fios que foram enrolados. Então, eu venho, passo o fio, levo ele lá para cima e aqui eu vou dar 2 nozinhos bem firmes. 1 e 2. Pronto. Corto, queimo,
E agora eu removo da base e eu vou cortar só essa parte aqui de baixo. Pronto, cortei a parte de baixo, posiciono na mesa, venho novamente com um fio, queimo a pontinha para que não desfie, passo por baixo do tassel ou do penduricalho e aqui eu vou dar 2 nozinhos bem firmes também. 1 e 2. Agora, eu venho com o fio e eu vou torcer um pouquinho para frente, aqui para a parte de cima. E agora eu desço com o fio para a parte de baixo. Pronto. Venho com a tesoura, corto. E eu vou dar um nozinho com o mesmo fio que eu havia dado nó inicial. 1 e 2. Vejam que aqui fica uma montoeira de nó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma agulha mais fina, peguei a agulha 3, para passar por entre o fio e puxar. Então, eu puxo, escondo esse fiozinho por dentro dos fios, ó. Agora, para encerrar, eu corto o excesso, venho com o isqueiro e selo as pontinhas. Agora, vamos pegar uma tesoura e vamos cortar e queimar com o isqueiro pontinha por pontinha. E aqui nós temos pronto o tassel ou, se você preferir, o penduricalho. Vejam que todas as pontinhas estão queimadas e é importante que você depois solte-as com cuidado para que não desfie. Agora, vamos fazer a finalização aqui na parte da bolsa para prender o penduricalho na parte da ponta da bolsa. Mas antes, vejam que aqui eu fiz o anel mágico. Eu venho com a tesoura, corto o fiozinho, deixo um pedacinho, venho com o isqueiro, queimo a pontinha para que ela cole nessa parte aqui. Pronto, agora meu anel mágico não escapa mais, não há perigo dele ceder. Agora eu pego um pedacinho de fio só para amarrar o tassel na bolsa. Então, eu tenho aqui um pedacinho de fio. Vou queimar a pontinha também para evitar que desfie. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu venho com a agulha número 3 para facilitar e passo ele nessa parte aqui no início da bolsa. Pronto. Deixo um fiozão comprido e corto a pontinha. Venho com o isqueiro, passo. E aqui eu tenho 2 pecinhas, como se fossem ponteiras, terminais. Tem gente que conhece como terminal de bijuteria. Eu vou passar o fiozinho por dentro delas, mas isso é opcional. E aí, depois, eu vou amarrar o tassel. Então, elas vão ficar como se fosse um detalhe na bolsa. Aqui eu passei os 2 terminais e agora eu passo a agulha naquele nozinho onde eu fiz o tassel, passo um dos fiozinhos por debaixo desse nó e aqui eu vou dar 2 nós bem firmes. 1 e 2. Pronto. É importante que esse fiozinho aqui ele seja maior que o tassel, porque eu vou esconder ele por dentro do tassel. E se ele for mais curto, pode ser que ele apareça um pouco. Vou fazer a mesma coisa para o outro fiozinho. E pronto. Agora é só cortar a pontinha e queimar.
Como sugestão para fechar a bolsa, eu vou utilizar um zíper medindo 30 centímetros. Você também pode utilizar fecho de ímã, só que o zíper garante uma segurança maior à sua bolsa. Para aplicar o zíper é muito simples. Estou utilizando aqui um zíper de 30 centímetros e eu vou posicionar ele uma carreira abaixo. Se eu colocar o zíper muito rente na abertura, o fecho vai aparecer e não vai ficar legal. Então, eu vou posicionar bem aqui nessa linha, ou seja, de uma carreira anterior, e vou alfinetar. Alfinetei desse lado, agora eu viro o trabalho, abro o zíper e agora eu vou alfinetar na mesma posição aqui nesse outro lado. Então vejam que eu alfinetei todo o zíper na peça. Aqui eu passei numa agulha de costura, fiozinho duplo, dei um nozinho na ponta. E agora nós vamos costurar da seguinte forma. Para fazer o nó inicial, eu insiro aqui num pontinho de crochê e aqui eu passo e faço um nozinho. Tenha muito cuidado para a linha não enrolar nesse momento. Pronto, a partir dele, eu passo no zíper, bem na metade do zíper, e puxo. Tomo distância de mais ou menos meio centímetro, sempre pegando na metade do zíper. E puxo. Aqui é bom tomar uma distância bem pequenininha para que a sua linha não apareça no trabalho de crochê. Volto. E puxo. Então, nós vamos fazer a emenda de todo o zíper dessa forma. Sempre tomando uma distância de meio centímetro ou menos e tendo cuidado para que a linha não apareça aqui no trabalho do crochê. Fiz a costura, contornei todo o zíper aplicando aqui na parte do forro da bolsa e agora, para finalizar, eu faço um nozinho. Então, eu passo uma vez, puxo e passo a segunda vez. Puxo tudo. E agora, para esconder o fiozinho, eu passo a agulha por entre os pontos. Pronto, venho com a tesoura, corto a linha e aqui nós temos a aplicação do zíper. Agora vamos aplicar as alças. Aqui eu tenho 2 cordões São Francisco medindo 92 centímetros e optei por pegar o cordão mais grosso. Em cada pontinha eu enrolei com uma fita adesiva para que ela não desfie. Isso é uma dica bem bacana para você fazer tanto a alça quanto para você conservar melhor o seu cordão de algodão, tá? Então aqui eu coloquei a fitinha nas pontas e eu tenho um cordão medindo 92 centímetros e o outro cordão medindo 92 centímetros. Então aqui eu passei a primeira alça e vejam o acabamento na parte do avesso. Eu faço 2 nozinhos. Para passar a outra alça, eu vou fazer o seguinte, eu conto uma carreira na segunda e 4 pontinhos daqui para cá, mas isso fica a seu critério. Então, 1, 2, 3, 4, insiro para o lado de dentro o cordão e aqui dentro eu vou fazer um nozinho. O importante é que esse nozinho ele fique bem na pontinha, ó. E cuidado também para que ele não se solte. Feito isso, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, a partir da segunda carreira, eu conto 1, 2, 3, 4, insiro no espaço do 5º ponto, venho para cá e faço um nozinho. Se você quiser centralizar um pouco mais a sua alça, é só aplicar ela aqui
para a parte mais central da bolsa, mas isso fica a critério seu. Então, aqui nós temos a alça, o zíper, vou fechar para que vocês possam ver. Você pode usar a alça sim, como você pode fazer um detalhe na alça. Bom, pessoal, para facilitar o acabamento, eu fui obrigada a colocar um peso em cima da bolsa para eu poder esticar a alça. E aqui eu marquei com caneta aonde eu vou colar com cola quente. Por quê? Se eu não marco com a caneta, ela pode ficar tortinha, tá? Então, eu marquei aqui com a canetinha, isso aí vai sumir. Eu venho com a cola quente, passo um pouquinho aqui e colo. Pronto. Espero secar um pouquinho. E agora eu venho com o fio náutico. E é um trabalho que exige um pouquinho de paciência, mas ele vai fazer toda a diferença na sua alça. Então, eu aplico um pouquinho de cola quente e aplico o fio náutico. Viro o trabalho, aplico um pouquinho mais de cola quente e vou passando o fio náutico. Bom, então nós vamos trabalhar de que forma? Como se fosse uma espiral. Eu aplico cola quente e vou trabalhando como se fosse uma espiral, colando o fio náutico no cordão São Francisco. Então, aqui eu enrolei, vejam só como ele fica lindo, é um detalhe que você pode fazer, lembrando que é opcional. E para finalizar, eu vou cortar aqui o fiozinho, vou passar o isqueiro na ponta para não desfiar, pronto. E agora eu venho com a cola quente e finalizo. Agora eu vou fazer a mesma coisa na outra alça. E aqui nós temos a alça pronta. Vejam só como fica linda essa bolsa que você pode usar como clutch. Não há necessidade de aplicar a alça, é só uma sugestão, mas ela faz todo o diferencial na peça. Espero que tenha gostado da videoaula, faça sua Bolsa Moon e publique em suas redes sociais marcando o hashtag Aprendiz de Crocheteiras. Um beijo e até a próxima!